Irmãos, graça e paz, Deus abençoe a todos. Nós estamos iniciando agora a última aula da nossa EBT, referente ao tema fé, né? Fortalecendo a nossa fé. Hoje vocês não estranham, não estou com a lousa, não estou na igreja, né? Estou na minha residência. Mas nós vamos dar continuidade a esse estudo que não pode de forma alguma parar. E hoje nós iremos finalizá-lo, né? Nós iremos terminar com o tema como exercer, né, esse dom que nos foi dado, como exercer a fé. Nós já aprendemos aí, né, o que é a fé, nós já aprendemos aí para que ela serve, né? Falamos na última EBT sobre os perigos, né, que a nossa fé corre e como a gente nos preservar aí, né, contra esses perigos. E hoje nós vamos estar falando sobre como exercer essa fé, né? Eu acredito que no decorrer desse estudo nós já conseguimos aí detectar, né, em nós esse dom, conseguimos detectar a falha que talvez nós estamos tendo, detectar aí o que nós precisamos, né, fazer para conseguir desenvolver essa fé, o que nós precisamos fazer para que essa fé não seja abalada. E hoje nós vamos falar um pouco sobre como exercer essa fé, uma vez que nós entendemos, acredito, né, no decorrer desse estudo, que nós a possuímos já, né? Agora vamos entender como nós conseguimos exercer essa fé. Logo de antemão eu já quero pedir aos irmãos perdão aí, talvez se vocês ouvirem um cachorro latindo aí, é o cachorro do vizinho, né? Mas vamos dar prosseguimento aí. Eu coloquei até um microfone aqui mais especial para poder estar isolando aí esses ruídos externos. Vamos ver se dá certo, né? Mas de toda forma vamos aqui focar, prestar atenção no tema. Hoje, para a gente finalizar o nosso estudo, nós estaremos, na verdade, só mesmo trazendo uma reflexão final, um contexto final, e dentro desse contexto final, nós vamos estar falando aí sobre este exercício da fé, o exercício desse dom. Para a gente poder já desenvolver o término desse estudo, eu vou ler lá em Mateus capítulo 4, o versículo 4, o versículo 7 e o versículo 10 e 11, para a gente poder embasar aqui algo que nós iremos falar sobre o que fortalece essa fé. Nós precisamos exercer essa fé, mas exercê-la como? Fortalecida em quê? Né? É isso que nós vamos falar nesse momento. É uma passagem muito conhecida, onde a gente vai ver que Jesus Cristo respondendo ali, retrucando Satanás no deserto, onde ele foi levado por 40 dias, né? Foi levado pelo Espírito por 40 dias para poder ser testado, né? Testado pelo diabo, Satanás, o qual tentou de toda forma fazer com que ele servisse a ele de alguma forma, né? Se curvasse, se dobrasse perante as vontades dele. Mas a gente vê que a fé, a vontade de Cristo estava em fazer a vontade do Pai. Mas Jesus Cristo utilizou algo aqui que é a nossa fonte, a fonte do fortalecimento, né, desse dom que Deus nos deu. Vamos ler lá, no versículo 4, Jesus Cristo, a palavra fala assim, ó: ele, porém, respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. No versículo 7, Jesus ele retruca mais uma vez Satanás, dizendo assim, ó, disse Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Versículo 10 e 11, Jesus Cristo ele diz assim, ó, versículo 10, ele fala assim, ó, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Versículo 11, então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviu Jesus, né? Olha para vocês verem que interessante. Jesus Cristo ele repete aqui por 3 vezes algo que é a base desse fortalecimento de que nós estamos falando. Jesus Cristo no versículo 4, ele vai falar que está escrito. No versículo 7, Jesus Cristo já inicia também a frase, a retórica dele, dizendo, também está escrito. E no versículo 10, ele fala, vai de Satanás, porque está escrito.
Lá no versículo 4, ele dá a chave de tudo isso que nós precisamos entender para a primeira chave de exercício da nossa fé. Porque está escrito que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, primeiro parâmetro aqui que Jesus coloca para a gente, dentro da sua palavra, dentro da sua escritura. O que é necessário para que nós exerçamos a nossa fé? Venhamos exercer esse dom que nos foi dado. Entender que a palavra de Deus é a fonte da totalidade do poder da nossa fé. Se nós não estivermos embasados, mergulhados na palavra de Deus, o inimigo ele vai tentar, né? Vocês lembram que nós falamos na última EBT, na última quinta-feira, sobre quem? Sobre os falsos profetas, não é verdade? O que os falsos profetas eles vieram para fazer? Falsificar a palavra de Deus, uma vez que o profeta ele é tido como boca de Deus, aquilo que Deus fala ao povo. Antigamente falava através dos profetas e hoje a palavra fala que Deus fala através do seu Cristo, que nós entendemos na última aula que é a palavra de Deus, é o verbo, né? Então, quando você não está embasado nessa palavra, o que vai acontecer? Satanás ele vai falar, ele vai, como diz no versículo 3, vai falar que Satanás aproximou-se dele, dizendo se ele é de fato filho de Deus, que ordene, né, que as pedras que estavam próximas a ele se tornassem em quê? Em pães. Por isso a resposta de Jesus Cristo no versículo 4. Que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Né? Para nós hoje, o que isso significa? Questão do alimento, né? Que Satanás ele jogou aqui. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nem só daquilo que é visível, nem só daquilo que é palpável, nem só daquilo que é alimento, que perece, viverá o homem, mas da Escritura, mas da Bíblia, né, que é a palavra de Deus. A palavra que procede da boca de Deus hoje para nós, o que é? Existe algum livro, existe algo que se compare, que chegue ao parâmetro, né, das Escrituras, da palavra de Deus? Não existe. Essa é a palavra que procede da boca de Deus. Essa é a vontade de Deus para o seu povo. E como você vai exercer um dom sem saber das vontades daquele que te deu esse dom? Porque a palavra de Gênesis e Apocalipse ela vai te ensinar qual é a vontade de Deus para mim e para a sua vida. Então você vai utilizar esse dom. Esse dom ele não é a certeza, né? Nós aprendemos na primeira aula. A certeza daquilo que ainda não é, mas a convicção que daquilo que ainda não existe, existirá, irá acontecer. Essa é a fé. Esse é o sentido da fé. Agora, se você não aprende da palavra, como que você vai ter certeza lá na frente aquilo que virá a acontecer? Pela palavra você não vai, sem a palavra você não vai conhecer os desígnios de Cristo, os desejos, a vontade do Pai para a minha vida, para a sua vida. É impossível você descobrir a vontade de Deus na sua plenitude, para a sua vida, para o exercício da sua fé, se você não mergulhar na Bíblia. Por quê? Porque quando o falso profeta vier, quando doutrinas falsas vier para abalar a sua fé, como que você exerce a fé? Não é esse o tema de hoje? Como você vai exercer a sua fé utilizando a própria palavra? Foi o que Jesus Cristo fez aqui. Jesus ele não tirou nada dele próprio, né? Vamos dizer assim, nós sabemos que ele é o verbo, mas ele não tirou nada inventado dele. Ele foi na própria Escritura. Ele utilizou a própria palavra. Satanás tentou usar o quê? A palavra com ele. Mas ele utilizou também a própria palavra e voltando, né, a bola, vamos dizer assim, para Satanás, ele utilizando a própria palavra, ele aniquilou as vontades do inimigo sobre a vida dele, que estava falsamente, né, criando ali algo para derrubar Jesus, para fazer com que Jesus ou se prostrasse diante dele, ou fizesse as vontades diante dele, ou seja, tentando, né, o nosso Cristo. Ele tentou de alguma forma sobressair, mas Jesus Cristo foi vitorioso como sempre, né, sobre Satanás. Então, o parâmetro aqui, como exercer a sua fé? Como exercer?
na palavra de Deus, que é a fonte da nossa fé. É a fonte do poder da nossa fé. É ela quem fortalece a nossa fé. Então, o primeiro ensinamento aqui, como você vai exercer a sua fé, primeiramente, aprendendo da palavra. Aprendendo da palavra. Porque você precisa entender o seguinte, que a fé é um dom. Todo dom, ele necessita ser exercido. Falamos já sobre isso. Ele precisa ser exercido porque o dom ele vai gradativamente aumentando, crescendo, evoluindo. Então, se você não evolui, não exerce esse dom da forma correta, ele vai minguar, vai sumir, vai desaparecer, você não vai mais praticar o exercício desse dom. E o dom da fé é exatamente a mesma coisa. O mundo está aí para lançar coisas sobre a minha vida, sobre a sua vida. Coisas ruins sobre a minha vida e sobre a sua vida. Se você não busca dentro da palavra de Deus esse fortalecimento para você se armar contra as propostas de Satanás, contra os dardos inflamados, as setas malignas de Satanás, pela Bíblia, assim como Jesus fez. Jesus se armou com a palavra. Se você não fizer isso, você não vai conseguir exercer a sua fé da forma correta. Você vai fazer, o que você vai fazer é ser lançado como uma folha seca, igual a palavra de Deus fala, de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina. Porque você não vai estar embasado em quê? Na Bíblia, na palavra de Deus, mas talvez na boca de profetas aí que corre-se o risco de ser um dos falsos profetas. Amém? Então, primeiro parâmetro aí, para a gente finalizar esse estudo, como exercer a minha e a sua fé. Como exercê-la? Pela palavra de Deus, que é a fonte que fortalece a nossa fé. É a fonte que fortalece a nossa fé. A Bíblia é a fonte que fortalecerá a sua fé. Então, mergulhe dentro dela sem reserva. Amém? E eu quero ir com você lá em Tiago, na carta de Tiago, no capítulo 1. Apenas aí o versículo... Capítulo 1, versículos 6, 7 e 8. Quando você começa a mergulhar dentro da Bíblia, você começa a aprender as coisas de Deus, dentro do que é de Deus, né? A palavra de Deus é a vontade dele, né? Toda palavra que procede da boca de Deus. É a Bíblia. É a Bíblia. Então, às vezes nós podemos ficar assim, um pouco confuso, né? De falar assim, mas e se tem o pastor, e se tem ali alguém que fala em nome de Deus? É o que já foi ensinado aqui. O parâmetro, a chave, o ponto de partida é sempre as Escrituras. É sempre as Escrituras. O pastor que fala segundo as Escrituras, ele não está falando segundo a vontade dele próprio. Por isso, a honra nunca vai para um pastor, nunca vai para um pregador. A honra, a glória é sempre de Deus. Por quê? O que nós falamos, o que nós ensinamos, partiu primeiro de Deus. O que veio de nós na Bíblia para que nós possamos ter alguma glória nela? Não veio nada. Nada veio de nós. Por mais que tenha sido escrito por mãos de homens, mas inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então, o ponto de partida é sempre a Bíblia. Por isso, a gente precisa entender dessa forma. Se o pastor está pregando, se o pregador está pregando dentro das Escrituras, amém. Mas como você vai saber disso? Aprendendo as Escrituras. E não somente em um momento dentro do tempo, mas aprendendo, mergulhando na palavra de Deus. Em toda a palavra que vem da boca de Deus, que é as Escrituras sagradas hoje pra gente. Então, quando você aprende das Escrituras, você tem esse exercício de leitura, você tem essa prática, né, de buscar a palavra, de estar sempre em leitura mesmo, sequencial, né, das Escrituras, você está cada vez mais fortalecendo a sua fé. O exercício da sua fé, ele vai ser cada vez mais apurado. Por que vai ser cada vez mais apurado? Porque você vai cada vez mais largar aquilo que você entende por si só, o seu intelecto natural do ser humano, do homem, né, do ser humano. Você vai abandonar esse intelecto, essa sabedoria, entre aspas, né, do homem natural, e vai cada vez mais apurar a sua fé nas Escrituras de Deus, na palavra de Deus. Ou seja,
o seu falar vai cada vez mais ser o mesmo falar de Deus, das Escrituras, tá? Entenda que sempre quando eu estiver falando a respeito de Deus, estou falando aqui mesmo, é da palavra de Deus. O seu agir, as suas ações, né, e reações vão ser cada vez mais apuradas como a ação e a reação de Jesus Cristo. É por isso que a palavra fala que aonde o Espírito Santo encontra liberdade, ali ele transforma dia após dia a imagem e a semelhança de Deus. Né? Palavra que hoje é contextualizada erradamente nos tempos, né? Porque vão falar de liberdade e trazem a libertinagem para dentro dos templos utilizando essa palavra. Mas que o contexto não tem nada a ver com trazer uma libertinagem para o templo. Mas sim dar lugar para o Espírito Santo apurar a sua vida, apurar o seu ser. Né? Corpo, alma e espírito, apurar tudo. E cada vez mais Jesus, o Espírito Santo de Deus te moldar a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Esse é um papel do Espírito Santo quando ele encontra liberdade dentro da minha vida e dentro da sua vida. Né? É largar o pecado, a sua fé começa a apurar mais. Porque o pecado te afasta de Deus. Você abandonou o pecado, a sua vida está sendo mais apurada, a sua fé está sendo mais apurada. Para que você, quando exercer a sua fé, você venha exercê-la da forma correta. Dentro das Escrituras, assim como Cristo fez, dentro da palavra de Deus e agora como o Tiago nos fala, sem duvidar. Sem duvidar, por quê? A pessoa que pede duvidando, a fé dela não está apurada. A fé dela não está apurada, porque a palavra vai falar que aquilo que nós pedimos ao Senhor, com fé, sem duvidar, Ele nos dá. Aqui vai estar falando sobre sabedoria, mas nós sabemos que quando o nosso coração está igual ao coração de Davi, né, o homem segundo o coração, foi considerado o homem segundo o coração de Deus, quando o nosso coração está pensando conforme o coração de Deus, as nossas petições, os nossos desejos vão ser de acordo com aquilo que Deus também quer nos dar. Né? A palavra fala, pedis e não receber, por quê? Porque pedis mal. Para quê? Para os seus próprios deleites. Olha para você ver que interessante isso. Depois nós vamos ler Tiago aqui. A palavra vai falar que nós não recebemos aquilo que nós pedimos porque nós pedimos para o nosso próprio umbigo, para a nossa própria vontade. Nunca é pensando talvez no seu próximo, pai, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero isso, eu quero aquilo. Para quê? Para abençoar o meu irmão, para abençoar na obra, pai, me ajuda a construir mais um cômodo na minha casa. Para quê? Para ser um quarto de célula. Nunca é para isso. Né? Obviamente, eu não vou generalizar, porque tem pessoas que pensam dessa forma. Por isso que recebem. Tá? E às vezes a gente pode olhar para uma pessoa e falar assim, a pessoa recebe tudo de Deus, tudo que ele pede, Deus dá ela. Já pensou em examinar a vida dessa pessoa para saber como ela está pedindo, como ela está agindo, como ela está executando, exercendo a sua fé? Será que ela está exercendo sem duvidar, na certeza de que Deus pode dar a ela de fato, e não para o seu próprio deleite, não para as suas próprias vontades e regalias? Pessoas assim, às vezes até blasfemam, porque começam a ensinar que a Bíblia fala uma coisa, mas na verdade é a realidade versus expectativa. Né? A expectativa é uma, né? A Bíblia é uma coisa, mas na realidade é outra. Pessoas ensinam isso. Então, assim, acabam maldizendo a palavra de Deus por não saber o quê? Exercer a sua fé apurada. Exercer a sua fé apurada. Nós podemos ter certeza de uma coisa. Sempre que nós pedimos algo ao Senhor e nós não recebemos, a gente pode analisar nós mesmos para saber o que está vindo de errado. Porque a palavra vai falar que Deus ele dá e dá com alegria. Ele dá com alegria. Aqui falando da sabedoria, né? Tiago aqui ele vai falar sobre a sabedoria. E aí lá no versículo 6, vamos ler lá. No versículo 6 ele fala assim, ó. Mas peça com fé. Olha aí pra você ver. A nossa matéria de estudo. Peça com fé. Por quê? Não duvidando. Peça com fé, não duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é lançada pelo vento, que é levada pelo vento e lançada de um lado para o outro. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre, ou duvidoso, tá? Dobre é duvidoso. O homem de coração duvidoso é inconstante em todos os seus caminhos. Olha para você ver, ele é inconstante. O homem do coração duvidoso, que não tem a sua fé apurada, que a sua fé não está ali reta, em retidão com aquilo que ele deve crer.
A minha fé é arraigada, ela é firmada em Deus. É firmada em Deus. Eu vou pedir sem duvidar, porque eu sei que Ele pode me dar. Eu sei que Ele pode me dar. Mas a palavra vai falar que o homem do coração dobre, né? O coração dele tem um duplo caminho, né? Ele é duplo. Uma hora ele crê, outra hora ele não crê, ele está indeciso. Será? Eu vou pedir, mas será que pode mesmo? Será que Deus vai me dar isso mesmo? O homem do coração dobre, não se engane achando que vai receber alguma coisa de Deus, porque não vai. Por quê? Porque ele é inconstante, ele oscila em quê? Em todos os seus caminhos. Em todos os seus caminhos. Então, isso é um parâmetro pra gente aqui, pra gente entender. Vou trazer hoje, pra gente finalizar, tá? Somente esses dois parâmetros, porque eu acredito que seja um dos mais importantes dentro da nossa temática da fé. Pra gente poder exercê-la com assiduidade, exercer ela com fé, com afinco, sem dúvida. Eu acho que é os dois mais necessários, tá? Então, nós precisamos exercer a nossa fé, mergulhados na Bíblia, aprendendo da palavra de Deus, aprendendo que Deus, Ele é fiel conosco, Ele de fato atende às nossas petições. E segundo, nós precisamos exercer a nossa fé sem duvidar. Sem duvidar. Duvidar de quê? Duvidar que de fato Deus pode nos dar, duvidar que a nossa fé ela é um dom dado por Deus, duvidar que Deus ele é competente o suficiente, Ele pode fazer aquilo que nós pedimos, mas precisamos entender o seguinte, nosso coração, como que está o nosso coração? De acordo com a vontade de Deus? Temos sido homens e mulheres segundo o coração de Deus? Temos entendido pela sua palavra que as nossas petições, porque hoje nós não vivemos mais para nós. O cristão confesso, ele não vive mais para suas próprias vontades. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em você, né, através do Espírito Santo de Deus, se Cristo vive em você, e Cristo ele veio para se entregar por todo aquele que nele crê, logicamente, a maior essência que é necessário ter em você é essa essência de se doar. Essa essência de que aquilo que você tem, aquilo que você é para o seu próximo. É para o seu próximo. Essa é a essência de Cristo. Ele entregou aquilo que nele havia de maior, que era a sua vida. Ele entregou em favor da minha vida e da sua vida, da vida de todo aquele que crê. Então, por que esse homem e essa mulher não recebe aquilo que pede? Porque é para os seus próprios deleites. A dúvida, ela está intrinsecamente ligada dentro disso aí também. Porque essa oscilação do homem que pede duvidosamente, essa oscilação é exatamente, essa inconstância é exatamente isso. Por quê? Porque o homem e a mulher de Deus, ele é constante, ele é reto naquilo. A sua fé, ela é firmada naquilo que a Bíblia, lembra do nosso primeiro parâmetro? A Bíblia, a fonte do fortalecimento da nossa fé. A fé do homem que não oscila, ela é segundo a Bíblia. E se a Bíblia te ensina que é primeiro o seu próximo, né? Ama o seu próximo como a ti mesmo. Se a Bíblia te ensina que primeiro é o seu próximo, e você pede para os seus deleites, você já oscilou, você já saiu da linha do raciocínio da Bíblia. E isso por quê? Porque você não entendeu o nosso primeiro parâmetro, que é o quê? A Bíblia é o padrão. A Bíblia é a ferramenta. A Bíblia, ela é o norte. É o seu ponto de partida. É a ferramenta que você tem que usar para todas as coisas. Porque não se engana achando que você é o super-homem que nunca será tentado. A Bíblia fala, você que está de pé, tome cuidado para que não caia. Cuide para que você não caia. E você pode ter certeza que o inimigo, uma hora ou outra, ele vai pelejar contra a sua vida. E se isso não está acontecendo, se você não está incomodando Satanás através do exercício da sua fé, se você não está atrapalhando as obras do inimigo e o inimigo não está lutando contra você, tome um pouco de cuidado. Porque a palavra fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Isso significa que a igreja está em movimento, metendo o pé nas portas do inferno, para saquear ali as almas que Satanás acha que é dele.
Então, se você não está incomodando o inimigo com o exercício da sua fé, tome cuidado, porque o nosso papel aqui na terra, como povo de Deus, é exatamente isso, é desmantelar as artimanhas de Satanás, aquilo que ele acha que ele tem poder para fazer, mas pelo poder de Jesus Cristo, que já venceu por nós, nós destruímos aquilo que ele intenta fazer, pelo poder do Espírito que habita em nós e o maior dos Espíritos. Então, Tiago traz o segundo e último parâmetro para nós aqui. Peça, porém peça sem duvidar, porque se você pede duvidando, você é semelhante à onda do mar, que pelo vento é lançada, é jogada de um lado para o outro, inconstante nos seus desejos, inconstante no exercício da sua fé, inconstante naquilo que você foi chamado para exercer. Então, que você possa ter entendido isso nossa última EBT, nossa última aula. Nós voltaremos com a EBT na quinta-feira que vem, provavelmente com uma temática nova, Podemos talvez trazer um resumo aí da nossa última EBT, falando sobre o caminhar da igreja, né, na Terra, o caminhar apocalíptico da igreja aqui na Terra, né, do seu surgimento até a sua glorificação. O que a Bíblia nos fala pra gente, qual que é o passo a passo que nós estaremos aí trilhando, né, como igreja de Cristo, sofrendo aí nessa terra. Eu não gravei essa parte da EBT, esse estudo, mas talvez a gente possa trazer um gravado. Mas finalizando aqui, irmãos, para nós finalizarmos aqui, né, essa EBT sobre o estudo da fé, é isso que Deus deixa para nós. Exercício da fé. Primeiro, Bíblia. Aprenda da Bíblia, como a Bíblia, que a Bíblia seja a sua fonte de força, a sua fonte de alimento. Porque se você entender que você tem outra fonte, você vai receber aquilo que essa outra fonte tem a te dar. Agora, se você entender que a Bíblia Sagrada é a sua fonte, você vai receber aquilo que a Bíblia Sagrada te oferece. Então, aprenda dela, se arme com ela, que ela seja o seu escudo, a sua coraça da justiça, para que você, no momento de tribulação, onde o inimigo pode te tentar, assim como ele tentou Jesus Cristo no deserto, você não tenha suas próprias palavras humanas para falar, mas que saia da sua boca exatamente aquilo que primeiramente saiu da boca de Deus, né? Que é a palavra santa e verdadeira dele. E o segundo parâmetro, você aprendendo tudo da Escritura, que você entenda que você precisa pedir sem duvidar. Porque quando você duvida, você não recebe. Você precisa pedir não para os seus deleites, para você não ser considerado como um homem e uma mulher oscilante na vontade de Deus, mas sim uma pessoa reta, em retidão com aquilo que Deus deixou para a sua igreja seguir, para a sua igreja trilhar nessa terra. E antes de tudo, que você possa exercer a sua fé, observando, olhando o seu próximo, ajudando o seu próximo, se entregando por ele, que ele ou ela possa estar à frente das suas próprias vontades, assim como Jesus Cristo fez. Ele veio cumprir a vontade do Pai, e a vontade do Pai é que todo aquele que ele enviasse a Jesus Cristo não lançasse fora, mas os resgatasse e o ressuscitasse naquele último dia. Olha, ele nos colocou aí à frente, né? Então, que você possa entender que você é imagem e semelhança de Jesus Cristo. E como imagem e semelhança de Jesus Cristo, a sua fé precisa ser exercida, assim como a dele também foi exercida. Em nome de Jesus, que você possa ter sido abençoado com esse período de estudo bíblico teológico. Nós nos vemos na próxima quinta-feira com uma temática nova e que você possa igualmente ser abençoado. Quero pedir a você que tem sido aí o nosso espectador, tem visto aí os nossos vídeos pelo canal Evolua, eu quero pedir você, se possível, compartilhar essa mensagem, tá, com um amigo, com um irmão que você sabe que precisa fortalecer a fé. Lembrando, estamos no período da apostasia da fé, então nós precisamos fortalecer a nossa fé em Jesus Cristo, fortalecer a nossa fé na palavra de Deus. Então, compartilha esse vídeo, deixa aí também, se você tiver gostado, deixa aí o seu comentário, deixa aí
um acréscimo, se você tiver algo a acrescentar também, é sempre bem-vindo. Tá? A Igreja de Cristo é isso, é compartilhamento da palavra de Deus para que todos nós venhamos crescer em unidade de espírito. Deixe aí o seu comentário sobre o que você tem achado desses estudos. Compartilha a mensagem com aqueles que você acha que precisa ouvir algo a respeito da fé e vamos espalhar a mensagem de Deus por este mundo, entendendo que a mensagem do Senhor é a mensagem que Ele próprio inspirou, para que nós estejamos andando nela e a praticando através da nossa fé. Que Deus te abençoe e nós nos vemos na próxima quinta-feira, em nome de Jesus.